O problema é que ela quer viver, ela vive a vida da família. Então, ela traz isso para a sala de aula. Então, tudo isso a gente fazendo ali alguns ajustes, não precisa explicar para a criança, tu não precisa, é só agir, é só fazer, né? Quando a gente inverte essa ordem, a gente começa a ter sintomas, né? Sintomas físicos, muitas vezes, ansiedade, depressão. Fiquem ligados que hoje no nosso bate-papo a gente vai receber mais uma mulher que inspira, do nosso projeto livro Mulheres que Inspiram. Mas antes de te apresentar essa mulher, não esquece de ativar o sininho das notificações e seguir aqui o nosso canal. E a nossa convidada de hoje, ela veio diretamente do Rio Grande do Sul, de Canela, ela tá lá naquele lugar delicioso. Hoje nós vamos receber a Fernanda Brandão. A Fernanda, ela é terapeuta, especialista em desenvolvimento de mulheres, pedagoga sistêmica e coautora desse projeto lindo do livro Mulheres que Inspiram. Fê, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço, Luciana, um prazer estar aqui e contar um pedacinho, né, uma partezinha da minha história. Eu brinco que tem que ser um spoiler, né? A gente não pode contar tudo. Não dá para contar tudo, né? Imagina, é uma vida inteira, né? Verdade. Ô Fê, e conta uma coisa, né? Você direciona o seu trabalho, né? Está direcionando as pessoas para uma vivência sistêmica. Como é isso, né? Tanto na vida pessoal ou na sala de aula, como que funciona esse processo todo, né? Explica pra gente, quem está nos escutando. Eu entrei nesse mundo, assim, terapêutico há uns 6 anos por uma busca minha, né? Mas há uns 2 anos me chamou essa experiência sistêmica. E como eu sou pedagoga, eu sempre quis ser professora, então eu atendo desde o ano passado com as terapias. E o que acontece? A maioria das minhas clientes são professoras. Então, eu senti essa necessidade e estou indo para o caminho da pedagogia sistêmica. Então, o que é essa vivência? É em qualquer lugar, né? É na sala de aula, é na nossa família. Então, o que é o sistêmico? É um sistema, né? Onde as pessoas têm o mesmo objetivo. Então, se forma um sistema. Então, assim, eu comecei a minha vivência em casa, né, com a minha família, fiz a minha mudança e daí fui colocando em prática no dia a dia. E daí busquei essa parte na sala de aula. Então, tudo a gente vai adaptando. E nos atendimentos com as minhas clientes, como elas são professoras, às vezes chegavam estressadas, porque tem um aluno assim, um aluno de outro jeito. Então, eu fui dando dicas, e essas dicas, assim, foram super importantes. E daí elas me trouxeram um relato. Então, tô indo por esse caminho. Inclusive, fui convidada para fazer uma palestra agora para 25 professores. Então, acho que é um caminho bem importante a educação, né? Porque tudo começa na educação. Então, o que é isso? É a gente estar no nosso lugar, né? Só de professor, no caso, aluno de aluno. É perceber que, junto com o aluno, ele não entra sozinho na sala de aula, ele tem um pai e uma mãe atrás deles. Então, não é um que entra na sala de aula, são três pessoas, né? 2 pessoas com cada aluno, no caso. Então, é uma família, a gente tem que acolher a família. Então, eu tenho um aluno problemático, tenho um aluno assim. O aluno não é problemático, a criança não é problemática. O problema é que ela quer viver, ela vive a vida da família. Então, ela traz isso para a sala de aula. Então, tudo isso a gente fazendo ali alguns ajustes, não precisa explicar para a criança, tu não precisa, é só agir, é só fazer, né? E trazer muito para o amor, o acolhimento, o amoroso, sem julgar, sem expectativa, porque se eu estou julgando a criança, eu estou pensando, né, porque ele é assim por causa do pai, por causa da mãe. Não, é sem julgamento. Então, é tudo em função do amor, trazer o amor para a sala de aula. E isso todo mundo precisa, né?
Sim, sim. E é muito bacana, né, Fê? Quando você fala para as pessoas que estão nos escutando aqui, né? Quando você fala da ordem, do professor entender que ele é um professor, né? Quando a gente fala da ordem na constelação sistêmica, né? E provavelmente na pedagogia sistêmica, na vivência sistêmica, o que que acontece? A ordem, o que que ela quer dizer? Quem veio antes, veio antes. Não dá para você mudar essa ordem, né? Ou seja, nós aqui, minha mãe veio antes, então ela é maior que eu sou menor, né? Eu tenho que sempre estar no meu lugar de filha e minha mãe sempre vai estar no lugar dela de mãe. A minha avó, ela é maior que a minha mãe, né? Então é como se fosse um nível hierárquico mesmo. E quando a gente sai do nosso lugar, quando a gente inverte essa ordem, a gente começa a ter sintomas, né? Sintomas físicos, muitas vezes, ansiedade, depressão, ou também, né, sintomas nas áreas das nossas vidas, né? Talvez uma área profissional que fica atravancada, uma área de relacionamento que fica atravancada, você começa a repetir padrões, comportamentos. E acredito que na pedagogia sistêmica seja a mesma coisa, né? Eu imagino aqui essa questão, né, da professora chegar na sala de aula e querer, talvez, acolher de uma forma que seria pai e mãe. E aí ela acaba saindo do lugar dela e acaba tendo algumas consequências para ela, né, de forma a sofrer, né, e também pro aluno, né, e acredito, é um sonho, né, quando a gente fala pedagogia sistêmica, é realmente um sonho, porque acho que isso tem que ser, não é a constelação, são os princípios sistêmicos. Eu costumo falar que a constelação é uma filosofia de vida, é um modo, é um novo olhar, é um modo de enxergar a vida diferente. E quando você consegue passar esse modo para uma criança, para um adolescente, né? E as pessoas começam já a ter este novo olhar de pequeno, olha que bacana, né? Talvez não passe tantas coisas que, né? Aqui falando por mim, que eu tive que passar para conseguir enxergar esse novo olhar. É que nem tu diz, é um novo olhar, né? As pessoas ainda têm um preconceito, mas o que que é? A gente julga muito antes da gente conhecer, né? Então, não é uma religião, não é isso que a gente fala, né? Pelo menos escuta, vivencia. Eu não precisa acreditar naquilo que eu tô falando, mas coloca em prática e depois vê como muda. E é bem isso que tu disse. É a questão da ordem, é a questão da professora estar no lugar de professora, não querer abraçar, né? Não ter a pena, porque ela tira força, ela tira força de aprendizagem da criança. Então, tudo afeta, né? Então, é sensacional. E na sala de aula hoje, após uma pandemia, olha quantas coisas que ficaram... Já era defasado, né? Nossa educação. E olha como piorou muito. Então, assim, eu acho que é uma forma da gente tentar colocar assim nos trilhos, sabe? Então, estou fazendo a minha parte, estou começando, então eu acho que tem um futuro, assim, é uma coisa, claro que é distante, né, Lu? Mas é uma sementinha, como tudo, né? Com certeza, com certeza. E eu fico imaginando até, né, uma professora ter um conhecimento, assim, de uma vivência sistêmica, pode até ajudar, né, na questão da família, enfim. É o que a gente comentou sobre a constelação, né? Existem muitos mitos. Muitas pessoas falam, é religião? Não, é uma nova filosofia de vida. E quando eu conheci a constelação, eu fui muito descrente, que eu sou aquela ver para quê, sabe? Bem racional. Eu fui muito assim, deixa eu ver como que é essa coisa aí. E quando eu conheci os princípios sistêmicos, quando eu vi que realmente, né, quando a gente está no nosso lugar, a gente tem força, quando a gente não está, a gente não tem. Eu comecei a testar isso na minha vida. Falei, deixa eu testar para ver se é isso mesmo. E quando eu testei, eu vi que funcionava, eu falei, gente, isso é uma filosofia de vida. Como rege as coisas que acontecem, né? Você querendo ou não, você tá nessas leis sistêmicas. Então, nossa, sensacional, assim, Fê. Eu imagino como seja grandioso, né? Essas sementinhas, né? E é isso, cada um fazendo a sua parte, como que a gente pode conquistar essas crianças, esses jovens, e até ensinar esses pais, professores, né? O quanto que é importante conhecer um pouquinho dessa filosofia, né? E se tem muita gente que está nos ouvindo aí que não acredita, teste.
Eu costumo sempre falar, nos meus processos de constelação, eu vejo acontecendo as coisas, eu vejo o resultado, né? Muita gente sai, às vezes, do processo de constelação e fala, nossa, eu fiquei 7 anos fazendo terapia e não vivenciei tudo que eu vivenciei aqui. Por quê? Justamente por isso, por essa filosofia de vida, por este novo olhar. Então, você faz a pessoa ter um novo olhar perante a todas aquelas dores, todo aquele inconsciente, tudo aquilo que estava escondido, guardadinho, né? Porque às vezes colocar para fora dói um pouco no primeiro instante. Então, isso é muito importante, né? E Fê, me conta uma coisa. E que vem muitas coisas... desculpa, pode falar. Pode falar. Não, é que vem muitas coisas por trás, né, Lu? Não é a constelação, é só a constelação. Eu tenho que provar, não. Tem a neurociência por trás, tem a epigenética. Então, assim, são estudos científicos. Sim, então, o que é? A nossa vida, o nosso cérebro é cheio de gavetinhas. Então, nem sempre a gente lembra de tudo, mas quando a gente acessa, a gente cura muitas coisas, né? Então, eu também, quando eu aprendi isso, também eu tive que ver para crer. E daí eu fiz na minha vida, com a minha mãe, com meu pai, voltei para o meu lugar. Nossa, não tem nem o que falar. Não tem, né? É só tu vivenciar mesmo para ver a diferença que faz na vida da gente. Exato. E você levando isso para crianças, né? Porque de 0 a 7 anos é onde forma, né? É onde a gente percebe muita coisa, é onde a gente leva ali, né? A gente concebe muitas crenças, concebe muitas formas de lidar com a vida. Então, levar isso aí para as crianças, eu já estou aqui querendo colocar aqui em São Paulo também. Eu estou apaixonada. Tu sabe que já tem, né, em alguns lugares, mas é mais para cima ali do Brasil, que é mais forte essa pedagogia sistêmica, né? E daí eu, como comecei agora, assim, aos pouquinhos aqui perto, aqui na minha cidade, assim, nunca ouvi falar. Então, mas vamos lá, é um passo, vamos lá. Daqui a pouco as coisas... Com certeza. E como que pode ser feito isso, Fê? Todo esse processo, toda essa vivência, como que começa aí, né? Imaginando que as pessoas que estão nos escutando não conhecem, né? São pequenas atividades, Lu. No caso ali, primeiro tem que se trabalhar com o professor para ele entender um pouco e também passar por essa experiência para ele poder entender e saber que realmente funciona. E depois são atividades, são coisas assim que não precisa ser explicado pelo professor, né, para o aluno. Vou dar exemplos assim, cartaz. Pode fazer um cartaz com a turma, uma atividade lúdica e colocar em ordem de nascimento, qual é o aluno que veio primeiro, qual é o que veio depois. Então, essa já é uma atividade de ordem, né? Tu pode colocar na sala de aula eles nessa ordem, pode fazer em formato de U, começando do lado esquerdo, colocar também em ordem. Tem uma outra que daí já é um pouquinho para maiores, pode fazer um círculo dentro do outro, e eles colocam as mãozinhas, um de frente para o outro, e olhando um no olho do outro, e dizendo, eu vejo você, a sua história é importante. E eles vão se sentindo diferente, né? E depois eles vão passando, vai fazendo a roda e eles vão passando por todos os coleguinhas, sabe? Então, assim, é pequenas coisas e daí o professor não precisa explicar, é só sentir, é só vivenciar e sentir, né? Tem outras depois atividade, tem de desenhar metadinha do pai, metadinha da mãe, tem de misturar, vou dar um exemplo, o leite em pó e o Nescau, mistura, né? Aqui é papai e aqui é mamãe, mistura, agora separa, não tem como separar, então tu é a misturinha perfeita dos dois. Então já tem livros lúdicos também, inclusive eu comprei 2 ali, que tem uma história linda, também levando tudo para esse lado lúdico, porque daí tu vai trabalhar com a criança, tu não precisa dar 1001 explicação, é aquilo ali e já dá uma diferença enorme na sala de aula, né? Aqueles também tem um outro que eu lembrei agora, que é de fazer o papai, a mamãe e eles, e pendurar na sala de aula. Eles vão decorar, né? Vão pintar o papai e a mamãe. Tu pode pendurar na sala de aula e cada vez que eles se sentirem tristes ou sem força, cansados, eles vão lá, colocam as mãozinhas no papai e da mamãe e sente. Eles só sentem a força do papai e da mamãe. Então, pequenas coisas, né? Pequenos gestos que faz toda a diferença. É só o sentir e o viver. E o amor, né, Lu? É trazer o amor para a sala de aula. A professora sem julgar a história.
porque a gente julga, né? A gente todo dia a gente tem que estar cuidando, né? Então tu imagina, fulaninha assim por causa que o pai tá preso, a fulaninha é assim porque a mãe abandonou. Então a gente julga e quer que eles sejam diferentes e não é, né? É sem julgamento, é só o amor, só o amor. E já é uma grande coisa, né? Com certeza, e na verdade o que você intitulou como simples, né? Acho que é muito importante, né? Acho não, Essencial. que é essencial, porque é esse sentir, né? O quanto a gente cresce, né? E a gente esquece desse sentir, né? A gente esquece desses princípios, né? Então, você conseguir ensinar para uma criança esse sentir, né? Essa misturinha perfeita do papai e da mamãe, essa ordem, até me emocionei aqui falando, né? Óbvio, eu tenho uma filha pequena, mas me emocionei e fiquei imaginando, assim, esses princípios, eles são extremamente importantes, né? Hoje eu vejo na minha vida como fez a diferença depois de adulta aprender esses princípios. Imagina como criança, quanta coisa eu teria evitado de viver. Exato. Né? Então isso é extremamente importante, né? Quem estiver por Canela, procure a Fê, quem estiver em outros estados também procure a Fê, para levar essa filosofia adiante, né? Nas escolas. É muito importante, muito importante. De extrema valia, assim, fica até emocionado. Então, quem estiver nos escutando aí, ajuda esse projeto, vamos colocar força nesse projeto, né, Fê? Isso aí, vamos lá. Com certeza. Fê, e agora, né, contando, né, um spoilerzinho aqui do capítulo que você escreveu do livro, conta pra gente qual foi a sua história, o que na sua história mais te impactou aqui que você pode deixar para as pessoas que estão nos escutando hoje? Tu sabe que quando eu recebi o convite, né, Lu, eu pensei assim, mas quem sou eu para escrever, né, um capítulo de um livro? Imagina, minha história não tem nada demais. Aí sentei no sofá com meu marido, enfim, e daí ele começou a contar, porque fazem 22 anos que a gente está junto, então ele começou, mas Fernanda, tu tem isso, porque ele também já escreveu um capítulo de um livro, e daí ele contando assim, falando, gente do céu, eu disse, meu Deus, mas dá um livro inteiro, isso não dá só um capítulo. Então a gente busca coisas lá nas nossas gavetinhas que estavam lá, que eu nem lembrava. Então, assim, foi um mexe muito grande, sabe? Então, assim, foram momentos importantes, todos eles, né? Por algum motivo, eles foram importantes. E cada um deles contribuiu para a mulher que eu sou hoje, né? Então, eu era muito insegura, eu era muito quem sou eu, o que eu tenho de especial. Gente, eu sou muito especial. Eu vou inspirar outras mulheres, né? Tem mulheres que vão se identificar comigo. Então, assim, eu não consigo te dizer uma parte. Até eu estava relendo agora, antes de entrar aqui, e assim, não tem o nascimento das minhas filhas, o relacionamento com meu marido. Então, assim, não tem, sabe? Uma que foi, assim, que marcou, que eu vou dizer que na nossa caminhada aqui de comércio que a gente tem, que a gente ficou devendo 1 milhão para os bancos. E em 2018 a gente conseguiu quitar isso. Então, foi muito trabalho, e nunca desistindo. Então, isso assim, e se colocar em movimento, né? Sem ação, sem transformação. Se a gente ficar parado esperando, a coisa não vai acontecer. E fé, se colocar em ação e fé. Acho que isso é o principal. Eu até falei na entrevista que eu fiz hoje pela manhã, né? Que provavelmente foi lançada no começo da semana, que o deserto, né, os desafios na vida são para todos, né? A diferença é como você vai lidar com isso. Ele pode ser uma passagem, ou você pode fazer a sua casinha, ficar lá e falar que você não tem força de sair, né? As duas coisas são difíceis. Qual o difícil que você vai escolher, né? Então, é um pouco isso, né? Todos nós temos desafios na vida, cada um tem as suas lutas, né, as suas histórias, mas pode ser uma passagem, e dessa passagem você pode, né, continuar caminhando e trazer um aprendizado, né, para você, para sua vida, para sua família, para as pessoas ao redor, né, e né, ter oportunidade também de repente escrever um livro,
e contar um pouco da sua história, né? Trazer uma mensagem de esperança e de inspiração, ou você pode ficar lá, se vitimizando e reclamando, porque eu. Porque a gente sempre acha que a nossa história é a pior, né? Até a gente encontrar outra que é bem pior que a nossa, daí eu acho que cai a ficha, daí a gente, opa, peraí, não é tão ruim assim, o que eu posso fazer para me mover, né? Essa foi a minha história que eu entrei no autoconhecimento, há 6 anos atrás, eu ficava reclamando de todo mundo, eu era vítima do mundo, né? E eu ficava reclamando até um ponto que, oi, né? Ou tu vai ficar reclamando ou tu vai viver. Ainda tive tempo, então há 6 anos atrás não faz muito tempo, eu tô com 42, então sempre tá em tempo, né? Sempre tá da gente acordar. E é se perguntar, né, Fê, nesses momentos, o que esse desafio quer me ensinar? Né? O que eu preciso aprender nesse desafio? Porque muitas vezes o que a gente acha que é ruim é um presente, né? É um presente, porque é através desse desafio que você vai poder olhar de uma outra forma, que você vai poder se inovar, né? Falando de pandemia mesmo, sim, né? sim. Quantas pessoas na pandemia se inovaram? Quantas pessoas começaram a olhar para dentro e, sei lá, viraram empresário, né? Então, quantas pessoas pegaram desse desafio e fez, né? E cresceu, fez algo enorme. Né? Então, essa é a diferença. A diferença é como você vai lidar com esses desafios, né? Porque desafios todos temos. Todos. É saber como lidar. É isso aí. Saber como lidar e ver o que eu vou tirar disso ali. É que nem tu falou na pandemia. Muitos cresceram, né, Lu? Muitos acordaram, mas muitos, é que eu digo, não acordaram, eles voltaram para a toca, continuaram lá, né? Mas é uma opção, claro que é uma opção. Tá tudo bem, né? Cada um no seu momento, não tem? É uma escolha, né? Eu costumo sempre falar, se você não gosta do resultado que você tá tendo, comece a perceber qual a escolha que você tá fazendo. Né? Você pode mudar a sua escolha para ter resultado diferente. Acho que isso é o caminho do autoconhecimento. Né? Eu não tô gostando do meu resultado, tá bom, que escolha que eu tô fazendo dia a dia? Como que eu tô me comportando? Como que eu tô decidindo? Ah, é isso aqui é o problema? Então muda as suas escolhas, muda a sua decisão, muda os comportamentos, que o seu resultado vai mudar. Ah, Lu, é muito simplista, é uma forma muito simplista de falar? Sim, é verdade, né? Existem travas que a gente precisa de um profissional, né? Da ajuda mesmo, um profissional do autoconhecimento para nos ajudar a enxergar de uma outra forma. Então busca, né? Você pode fazer essa escolha também de buscar. Não consegue sozinho? Pede ajuda. Isso. É isso aí, né? Isso é muito importante. Fê, me diz uma coisa. Hoje, aqui para quem está nos escutando, deixa uma frase, um ensinamento, algo que mexe aqui com você. Deixa essa mensagem aí de cura e de esperança para as pessoas que estão nos escutando. Foi sobre isso, acho que até eu escrevi no livro, essa frase, sem ação, sem transformação, porque eu era uma que eu ficava esperando as coisas acontecerem, até que veio o questionamento, opa, minha vida é só acordar, trabalhar, pagar boleto e dormir, acordar, pagar boleto, não é só isso. Então, assim, sempre se questione, se tá ruim, o que tu pode fazer para melhorar, sem esperar dos outros, é tu que tem que fazer. É tu que tem que correr atrás. A vida é tua, ninguém te deve nada. Então, assim, vai atrás. Não fica esperando. Acredita e vai, porque sempre tem uma saída, né? Sempre tem uma solução. E isso é muito importante que você falou também, né, Fê? Essa questão de vai atrás, busca o que está no seu controle, né? Porque muitas vezes a gente fica esperando ventos favoráveis. Eu vou fazer se fizer sol. Eu vou, né? Eu vou abrir uma empresa se eu tiver X. A gente fica esperando muitas vezes a perfeição, né? Eu costumo falar que o ótimo ele é inimigo do bom. Faz o bom. Às vezes você não precisa esperar a condição perfeita para você começar. Começa hoje, dá o primeiro passo. Então, isso é muito importante. Começar com o que tem, né?
começa, te coloca em movimento que as coisas certas, as pessoas certas vão aparecer. Isso, experiência própria que ano passado eu me mexi e a coisa aconteceu. E tá acontecendo ainda, então assim, ninguém vai fazer por ti. Faça você mesmo por ti. Muito legal, Fê. Minha gratidão. Deixa aqui o endereço do seu Instagram para as pessoas te seguirem, conhecer um pouquinho mais desse mundo aí de pedagogia sistêmica. É Fê Brandão, como se diz, e daí tem o underline embaixo. Legal, gente. Segue a Fê, tem muito conteúdo muito bacana lá de pedagogia sistêmica. Quem quiser falar com ela via inbox também, né? Fica à vontade. Muito obrigada por compartilhar, Fê, a tua história, a sua mensagem, né? A sua vivência, esse projeto tão lindo que é a pedagogia sistêmica, né? De começar aí logo no início da vida, ensinar com amor, ensinar os princípios, né? Para que a gente possa ter uma geração diferente. Meus parabéns. Agradeço também quem está nos escutando. Quem quiser me seguir também, o meu é lucianamoreno.br. Não esquece também de seguir aqui o nosso canal, ativar o sininho, porque toda semana tem muito conteúdo para você e essas mulheres vão vir contar muitas histórias aqui de cura, de esperança, de vivência, para que vocês possam realmente se identificar. Obrigada, Fê! Eu que agradeço, Lu. Muito obrigada, tá? Obrigada pela oportunidade e é um projeto lindo. Seguimos juntas, então. Com certeza. Até lá. Beijo. Até.